Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. E aí galera, beleza? Muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Aê! Palmas pra gente, palmas, muitas palmas, é isso. Quero agradecer todo mundo que sempre nos apoia, todo mundo que sempre manda mensagens e também acompanha o nosso programa ao vivo, certo? O carinho e o apoio de vocês é muito importante para que a gente possa fazer sempre o melhor programa, beleza? Então é isso. Hoje a gente tem aqui uma entrevista muito bacana com um instrumentista da pesada, aqui um baixista que toca muito, que com certeza vai ser muito legal. Hoje eu vou tocar também, estou muito contente por isso, com certeza. Mas antes de falar quem é, vou falar um pouco aqui da Venegas Music, que é a rede de escolas de música que dá nome ao programa. Então, é assim, a Venegas Music é uma rede de escolas que fica na zona sul de São Paulo. Atualmente nós temos 3 unidades. Para que você saiba qual que fica mais próxima de você, dá uma olhadinha no nosso site. O endereço é www.venegasmusic.com. Está passando na tela neste momento para que você possa acessar agora. É isso. Então, dá uma olhada lá no site, tem um monte de informação bacana sobre a escola. Vale lembrar que lá na Venegas a gente só trabalha com equipamento profissional, então você vai ter os melhores instrumentos, amplificadores, pedaleiras e tudo mais para ter o melhor som, o melhor conforto durante as aulas. Vale lembrar também que lá na Venegas a gente só trabalha com material próprio e todo apostilado, tem um material de base bem bacana para você poder fazer o melhor curso de música que você puder. E vale lembrar também que os professores lá na Venegas todos têm formação em música, beleza? Isso é muito importante sobre a gente. Então é isso. Acesse lá o nosso site, o endereço é www.venegasmusic.com. Qualquer dúvida, estamos ao vivo aqui na Just TV, é só perguntar que eu respondo na hora, beleza? Então é isso. O entrevistado de hoje é o baixista Miquéia Santana. Aê! Beleza aí? Tudo na paz aí, Miquéia? Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tá confortável aí? Tá beleza? Estamos confortáveis. Com a sua acolhida aqui, estamos bem. Muito bom, muito bom. Pô, o Miquéia é um baixista aí que tem se destacado aí nos últimos tempos aí pela técnica, pela versatilidade e tal, né? E fala um pouco aí da sua história aí, de onde que vem esse... com quem que você estudou, como é que começou esse som bacana pra caramba aí? Bem, a minha história, acredito eu que seja como a maioria eu diria uns 50% de baixistas hoje que a gente tem a âmbito nacional e em São Paulo. Eu comecei tocando na igreja, de brincadeira, e eu gostava muito de música, né, Ivan? Meu pai é maestro de orquestra e eu adorava, achava mal barato, e na época a música era uma coisa meio restrita, era uma época que nas igrejas evangélicas, no caso, não tinha bateria, não tinha distorção, era uma coisa bem... E eu adorava o som do contrabaixo, né, e... Comecei com 16 anos a tocar na igreja, faltou o baixista e um guitarrista amigo meu chamado Jorge. Ele falou, o dó é aqui, o ré ali, o mi é aqui. E eu saí tocando no culto, assim, foi um barato. Depois eu fui buscar as informações, comecei a estudar música na ULM, logo quando abriu, era lá na Tiradentes, no Bom Retiro, na Três Rios, né? E conheci baixistas fenomenais como Itamar Colasso, Gabriel Bales, Zazá Amorim, e fiquei encantado, assim. Falei, nossa, que versatilidade tem o instrumento, o contrabaixo, não é só fazer groove. Porque até então você achava que era uma coisa mais restrita à base e tal, de acompanhamento. Na verdade, na época a gente não tinha tanta informação, não tinha internet, não tinha... era difícil o acesso a CD, era difícil a tudo, né? E você não conseguia ver, você só conseguia ver ao vivo. Quando eu vi Itamar tocando, me encantei, falei, quero estudar isso. Prestei, comecei a estudar com ele lá. Olha que legal. Essa eu não sabia. Depois estudei com o Chico Gomes, estudei com o Arismar do Espírito Santo. Fiz um pouco de tudo, assim, de vários baixistas assim que eu achava interessante na época, comecei a estudar. E depois eu conheci o Celso Pixinga, num dia muito inusitado. Eu tava na ULM, a gente estava fazendo uma jam com o Arismar, o Thiago e o pessoal que era aluno, né? E o Pixinga chegou e falou, nossa, parabéns, muito legal o seu som. E eu, fanzaço de Pixinga, né? Slap na época, que era uma coisa impressionante, né? Até falando sobre esse episódio, na época que ele lançou aquela videoaula, era neguinho só quebrando corda de contrabaixo, era muito engraçado.
E eu saí super encantado dali, né? E falei, olha, eu quero estudar com você. E ele falou, ó, não tem vaga na ULM, mas vai na minha casa. Eu falei, eu não tenho grana pra te pagar. Ele falou, vem estudar comigo. Eu passei uns 3 anos e meio estudando com ele, me formei com ele. E ele chegou um dia e falou assim, ó, você vai tocar num festival de baixo, onde tava Arthur Maia, tava o Zazá Amorim, tinha outros baixistas de nome, e eu fiquei totalmente assustado. Ele falou, tô te dando uma chance pra você tocar, você vai mostrar seu talento. E foi ali que começou a história toda, né? E tem sido um pai pra mim até hoje. Hoje a gente tem uma amizade, tá tocando junto, é um maior barato. Assim. Então talvez com o Itamar você tenha tido bastante contato também com a onda de música brasileira e tal, né? Aliás, o Itamar vem aqui logo mais, aguardem que vamos ter aqui certamente uma entrevista muito, muito bacana com esse que é um dos maiores baixistas brasileiros, né? Na verdade, o Itamar, ele é uma essência de muito bom gosto de música brasileira, assim. Ele consegue tocar música brasileira e utilizar simplesmente as notas mais lindas, assim. Ou seja, é o tipo de músico que nós conseguimos ouvir, a nossa mãe consegue ouvir, maravilhoso, assim. Foi uma grande escola para mim, principalmente aquela onda de fazer baixo e voz só, cantor e voz, assim, chord melody, muito legal, e foi um aprendizado no jeito meio duro dele. Ele sempre, olha, isso não, isso assim é legal ouvir, isso é bacana ouvir. Foi passando as informações pra gente, assim, mas muito legal. É um baixista, eu diria, que sem sombra de dúvida, ele, Pixinga, os melhores baixistas que a gente tem, fora outros grandes aí, como Adriano Ginfone. Não tem como não falar desse pessoal, né? Foi eles que criaram toda a onda, eles que trouxeram toda a onda pra gente aqui. Você chegou, não sei se eu estou enganado, você chegou a estudar também com o Chico Gomes, né? Estudei com o Chico Gomes também, outro gênio, né? O Chico Gomes veio recentemente aqui e tocou umas coisas muito, muito interessantes, assim, tá registrado, a galera pode ir atrás aí, que é um negócio muito legal, né? E o que te adicionou a estudar com ele, por exemplo? Na época foi aquela situação de você estar meio perdido, né, de informação, e você não sabe meio qual é a sua identidade musical. E eu comecei a estudar com ele para aprender aquele triplo domínio. Na verdade, qualquer curso que eu poderia fazer na época, eu sou de periferia e eu nunca tinha condições de pagar uma aula com esses grandes mestres. E surgiu o curso, eu ia lá. Eu vi um curso chamado Evolução do Contrabaixo, Técnicas de Triplo Domínio. Eu falei, vou lá. Fiz o teste, cheguei, aí era pra tocar com as duas mãos, né? Fazer aquela técnica que ele faz, de duplo e triplo domínio. Ou seja, fiz o curso inteiro, foi questão de 1 ano que a gente estudou junto. Na época era muito legal, conheci o Heitor, que hoje é baixista do Charlie Brown. Sim. Era também da mesma turma da gente, Fábio do baixo, foi lá que a gente se conheceu, essa galera toda assim. Mas fui pegando informações, mas aquela técnica dele é uma técnica que exige que você largue todo o lance de harmonia, de improvisação que você faz para utilizar aquela técnica, porque é muito complicado, é muito difícil, você precisa dividir o seu cérebro em 3 para fazer aquela técnica, ou seja, e outra, né? O Chico é gênio, né? Já Nico Assunção elogiou ele, né? Ele me contando histórias quando a gente fomos tocar no festival junto em Caruaru, ele falando que o Chico, o Nico, do jeito dele, chegou e falou, vamos ver como é que é essa técnica nova do Chico, aí vamos ver se é boa mesmo, e gostou e achou muito legal. É isso aí. Com certeza. Mas eu acho legal ressaltar, né, sobre o Chico Gomes também, que apesar dele ter esse lance, né, do triplo domínio e tal, ele também tem o lance da linguagem, de improvisação, assim, muito, pelo menos pra mim, assim, muito definida, assim, né, muito, muito rica. Não, né? É verdade. Eu diria isso não acontece com todos os caras que vão por esse caminho, né? É verdade. E ele tem as duas coisas, isso eu acho bem interessante. Eu diria até que o Chico, eu diria até englobando 2 baixistas muito legais, assim, que eu acho que tem, falando sobre versatilidade, é uma coisa que eu busco muito hoje, tem todas as linguagens na mão, assim, super tranquilo, só que só conhece isso quem tá junto com ele, quem fez aula, quem estudou. Um é o Chico, que inclusive toca baixo acústico e bem pra caramba, assim, é muito legal. Ele toca jazz, toca todos os standards que você imaginar.
E o Pixinga também era um cara, por exemplo, na época que eu estudei com ele, eu nunca peguei um slap com ele. Primeiro foi leitura, o lance de leitura, e depois foi o lance de harmonia, improvisação, e foi muito legal. Então são baixistas que têm várias vertentes, assim, como o Adriano Gifani, todo mundo acha que ele só toca música brasileira, música regional, ele tem esse trabalho de pesquisa, mas na verdade ele tocando pop é maravilhoso também, sabe? Então, assim, a velharia, bicho, não brinca com os caras não, que o papo é sério. Os caras chegam junto mesmo, os caras Legal. não são brincadeira não. Legal. E aqui perguntas, aqui comentários aqui da galera, ó. O Gabriel mandou um olá pra gente. Olá, Gabriel. Olá, Gabriel. Muito legal que você tá assistindo a gente, cara. É isso. Aí o Matheus tá perguntando aqui, ó. Valeu, Matheus, pela pergunta, ó. Parabéns pelo trabalho, Ivan. Obrigado, cara. Quero saber as influências do Miquéias. Bom, minhas influências, primeiro, boa noite. Como é que é o nome do nosso amigo aí? Grande Matheus. Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, prazer. Primeiro, Matheus, eu comecei tocando na igreja, assim, eu ouvia música gospel bastante, e de acordo com o tempo eu fui selecionando o meu ouvido a ouvir coisas melhores, assim, mas eu ouvi desde rock and roll, Iron Maiden, a Coltrane, que foi uma época que eu passei, assim, totalmente vidrado no Coltrane, eu dormia ouvindo Coltrane, acordava ouvindo Coltrane, mas eu ouço de tudo, assim, eu adoro música boa, eu ouço desde baixistas a guitarristas, a cantores. Por exemplo, tem uma banda de pop que eu acho maravilhosa, chama Roupa Nova, por incrível que pareça. Eu gosto muito, hoje eu estou numa onda de ouvir muito Pat Metheny, eu acho que ele é um guitarrista onde ele conseguiu aliar a técnica, a musicalidade com uma perfeição incrível. Baixistas, tudo que tem de novo, tem um baixista novo que eu admiro, eu acho muito bom, chama Robin Lewis, Janek Wisdala, Matt Garrison e os medalhões, né? Como Victor Uten, Jaco Pastores, Richard Bona, Marcus Miller, esses caras eu ouvi todos, assim, eu acho incrível. Muito legal você falar isso sobre o Pat, eu concordo muito. Muito legal mesmo, tem um trampo de composição, né, e de arranjo, não é só o lance do instrumento, né, o cara transcende isso é bem legal. Na verdade, Ivan, você, é um assunto até que eu tô ouvindo muito e tô tentando pesquisar bastante, mas é uma coisa que tem a ver com a música, né, a gente aprende na primeira aula de teoria que a música, ela é usada para mexer com os sentimentos das pessoas, ou transmitir alegria, ou transmitir tristeza, ou transmitir algum sentimento. E hoje, eu acho que a grande maioria dos instrumentistas hoje estão muito preocupados em mostrar, olha o que eu sei fazer, e não em tocar as pessoas, e não em demonstrar a musicalidade em si, não, porque nós somos instrumentistas, nós somos músicos e tocamos para as pessoas. E a partir do momento que nem a sua mãe consegue ouvir o seu disco, fica complicado. Aí tá, né? Grave, hein? Fica complicada a coisa, né? Olha, eu não tô entendendo o que você tá tocando. Fica difícil. E o Pat, ele conseguiu o virtuosismo junto com a musicalidade, que é incrível. Outro baixista falando que eu acho que é hiper musical, super musical, o Richard Bona. Ele tem... Olha, eu assim, humildemente falando, eu acho ele o melhor baixista do mundo. Não pela questão técnica, mas pela uma questão que ele se encaixa perfeitamente em qualquer gig. Você vê que ele tocando com o Mike Stern, ele senta a mão, toca mesmo, arrepia. E ele tocando um tema solo dele, baixo e voz, é a coisa mais linda, maravilhosa. O disco dele é maravilhoso. Então, assim... É um baixista, fora a sonoridade de baixo dele, que é perfeita, né? É maravilhosa. Com certeza. Muito bacana. Aí, ó, mais perguntas aqui da galera. O Carlos está perguntando aqui. Miquéias, você pensa em ensinar gratuitamente? Já aconteceu, né? Já de você ensinar gratuitamente como fizeram para você? Valeu, cara. Já sim. Já ensinei gratuitamente, inclusive tem um aluno que eu ensino gratuitamente, que é um aluno que não tem condições hoje de pagar aula, e eu acho assim, o Pixinga, ele sempre me disse uma coisa muito importante. Ele falou assim, eu falava, mestre, um dia eu pago tudo isso que você faz por mim. Ele virou para mim e disse assim,
além dele ser um grande músico, ele é um ser humano incrível. E ele virou para mim e falou assim: faça por outra pessoa no dia que você precisar, no dia que precisar, faça por alguém, e aí você está pagando também. E eu acho que a vida é assim, a gente recebe de graça, dá de graça, e faz parte do estado espiritual da gente, né? Poder ajudar as pessoas, poder fazer algo por elas. E a música é uma coisa que é um dom de Deus, é uma coisa que é aprimorada com o tempo, mas sem a força divina, sem a força do Pai, a gente não conseguiria tocar um instrumento, não conseguiria ter musicalidade. Acredito eu que Deus, ele olhou para a terra, apontou algumas pessoas e falou: vocês vão ser músicos. E é uma profissão que hoje a gente sobe no palco e esquece de todos os problemas que a gente passa, né? É isso aí. Muito bacana. Vamos fazer a primeira? O que a gente vai tocar? Tocar o blues? Tocar o blues? Blues em Fá? Você quer fazer a melodia? Não, faz você. Mas eu vou ter que inventar a melodia aqui na hora. Faça. Socorro. Vai lá. 1 e 2 e 1, 2, 3, 4.
Aê, socorro! Muito bom, muito bom. É isso. Legal. E fala um pouco aí, você já trabalhou também, tipo, acompanhando aí uma galera aí, né? Quem que se acompanhou, que foi... Quais as experiências que foram interessantes? Eu sei de uma aí que é da pesada, hein? Mas fala aí. Eu já acompanhei também, é meio pizza, assim, a minha carreira é meio pizza, assim, vai de jazz a bossa, de rap, por exemplo. Eu acompanhei um grupo chamado Detentos do Rap. Fizemos bastante televisão na época que o rap estava bem em evidência. Acompanhei já Raiz Coral de banda gospel. Já acompanhei Sérgio Saz, artistas do gospel também. Acompanhei Camila Rondon, Bossa Nova, uma cantora chama Raquel. Eu esqueço o nome das cantoras. Eu tenho um problema sério de memória que eu nunca lembro também. Acho bom você lembrar, senão ela vai ficar chateada com você. Enfim, faz um projeto de jazz, Billie Holiday, assim, muito legal. O gig era eu, o Dinei Bittencourt, o Dino Verdade. Eu já acompanhei bastante gente já, assim, é difícil ficar lembrando de cabeça, assim, mas Michele, várias cantoras aí da bossa que é legal pra caramba, assim. E tipo, músicos internacionais, assim? Músicos internacionais, o Wynton Marsalis, foi muito legal, assim, a experiência que eu tive tocando com ele, foi muito massa, assim, acompanhando ele. Martin Schabel, Ale de Mogli, um argentino, guitarrista muito bom também, e a gente gravou até algumas coisas juntos, foi muito legal também. Assim, eu tive o prazer de acompanhar alguns músicos, assim. Tem uma outra coisa muito legal, assim, eu compus uma música para o disco do Ney, né, que está para sair, que o Mike Stern gravou. O Ney me ligou e falou: bicho, eu tenho uma missão para você, fazer uma música para o Mike Stern gravar. Eu falei: pô, velho, você tá louco? Eu sou fãzaço do Mike. Nada, os melhores baixistas que eu admirei assim muito acompanharam ele, Lincoln Royce, Richard Bona, John Patitucci e outros grandes baixistas aí. Eu falei: nossa, missão quase que impossível, assim. E ele mandou o tema e ele gostou pra caramba, achou muito legal a composição. Foi uma batalha meio difícil, assim, mas é legal que a gente convive com esses músicos, né? Por exemplo, com o Martin foi muito legal porque o Martin Schabel, que é um guitarrista austríaco, que europeu é aquela situação deles mesmos, assim, eles são muito centrados, né? Não tem aquele lance de horário de inglês, né? Então, e a música deles é muito assim, né? Então eles não aceitam uma nota errada. Você lê a parte, se você enganou o mi, você colocou um sol, ele já sabe. No final da música ele então aquela nota lá é mi, viu? Tá certo, desculpa. Não tem essa de enganar, não. É muito legal. Você acaba aprendendo. Já o argentino, por exemplo, o Ale de Mogli, foi um lance de explosão, assim, sabe? Meio parecido com a gente, né? Músico latino é muito parecido com a gente. Vamos sentar, tocar e o que sair, saiu. É muito legal. E o Wynton Marsalis foi uma pedreira, porque, assim, ele é jazzista tradicional. Ele não gosta de baixo elétrico. E eu gelando, assim, eu falando: Sion, será que vai ser legal? E não, fica tranquilo. E no meio do som, assim, ele fez um elogio no meio do som, assim, levantou e falou: eu não gosto de baixo acústico, mas eu não gosto de baixo elétrico, mas eu queria parabenizar o baixista que está tirando uma boa sonoridade do baixo elétrico e está tocando jazz com a raiz do jazz mesmo. Ouvir isso de um americano é muito legal, assim, é muito massa, é muito bacana. É interessante, né? A postura reflete a cultura, né, do cara, né? E isso acontece quando ele está tocando, né? Não é só a linguagem musical, mas é a postura com relação ao trabalho dele, né? Tem uma série de questões aí. Muito bacana. Aí o Carlos aqui, que acabou de falar com a gente recentemente aqui, mandou aqui um elogio para a gente aqui, ó. O improviso ficou muito bom, legal, ambos muito habilidosos, não tinha como dar errado. Que é isso, cara? Vamos ver se depois Estamos a gente olha. fazendo de improviso aqui, viu? Tá. Muito bacana. Vamos fazer mais uma aí? Vamos fazer em compatibilidade? Deixa aqui, ó, para não ter. Eu puxo, né? Aí você faz a melodia.
É isso aí. Bacana, bacana. É bom tocar com músico como o Ivan, né? Muito legal. Pô, cara, muito legal mesmo. Muito bacana. Tem várias perguntas da galera aqui. Eu vou olhar aos pouquinhos aqui. Muito bacana. O Matheus está perguntando aí do seu instrumento aí. Fala um pouco aí do seu baixo, todo diferente aí, todo... Bom, na verdade, Valeu de novo, Matheus. Matheus, obrigado pela pergunta, muito legal. Eu estava ansioso para falar do meu baixo, porque é maravilhoso. Isso aqui é um presente, cara, um presente de Deus. Assim, primeiro, assim, eu tinha contrato com uma outra empresa, rescindi na feira de música, e esse aqui é um projeto meu, assim, dos sonhos. Assim, foi um baixo que eu sempre quis ter, a nível de um americano, de um baixo americano muito bom, e a construção é das mesmas madeiras, spalter de maple, captador importado, tarraxa importada. E esse modelo é um modelo signature meu, né? SJ, é um luthier de Goiânia, muito bom, faz os melhores contrabaixos hoje, a nível Brasil, spalter de maple, Build Desire de escala. O projeto dele era o espaçamento de captador, o mais aproximado para próximo do braço, para ficar com um som mais macio, mais confortável, o grave não embolar. Os trastes são trastes de guitarra super baixo, para ter uma ação muito boa de mão direita. E o spalter, né, que é aquela mesma madeira do baixo do Richard Bona, né, que é muito legal, dá um som mais macio para o instrumento assim. E é um presente ao SJ de Goiânia. Muito obrigado, SJ, pelo carinho, por ter construído esse instrumento. Está saindo 4 cordas agora, a Signature também, já estamos fazendo. E é um outro projeto muito legal, vai ser uma outra sonoridade, mais focado para slap, para trabalhar em estúdio, para acompanhar cantores, né, de som de funk e tal. Aí já é outro projeto já de espaçamento de captadores, mas é muito legal. E o pré, um pré-SJ mesmo, 18 volts, né? Ponte da importada também Gotô, ou seja, tem tudo que de um instrumento que é melhor hoje, né, no mercado. Tem algo brilhando ali, né? Tem algo brilhando, é a luzinha do LED, muito legal. Divertido, muito bacana. E falando em gravação, tal, você tem um estúdio aqui em São Paulo, né? Tenho um estúdio em São Paulo de gravação e onde inclusive eu faço bastante trabalho lá. Eu estou produzindo, inclusive até pela opção de tocar o baixo de 6 cordas, como eu não toco nada de violão, eu preciso de um instrumento que tenha 6 cordas para produzir. E, na verdade, eu monto todos os arranjos por aqui, até arranjos de cordas e tal. Faço bastante produção gospel lá, estou gravando um pessoal de rap, chama do Gueto, um grupo de rap também. Estou produzindo o meu disco, quer dizer, finalizei o meu disco, com a participação de Ney Neto, de Celso Pixinga, convidei só baixistas. É um conceito diferente, é um trabalho que ninguém viu ainda fazer ainda, porque o meu trabalho vai de fusion, a jazz, a samba, a música brasileira. Cada época eu estou tocando um estilo diferente, né, de acordo com o que eu sinto mesmo. E eu fiz um trabalho focado em pop, fiz os arranjos todos com contrabaixo, fiz efeitos de cordas, fiz harmonia no contrabaixo, melodia, então só tem contrabaixo e bateria. É só isso que tem o disco. Tanto que eu convidei 2 baixistas amigos meus, o Pixinga, o mestre Pixinga, e o Ney Neto para fazer participação nesse disco. Acho que acredito eu que o segundo semestre já deve estar aí prontinho já, vai ser lançado lá fora também dos Estados Unidos. E é isso aí. Legal. Aliás, vamos falar aí onde é que a galera pode ouvir teu som, né? Vamos falar o seu endereço no MySpace. Isso é muito importante. O meu endereço no MySpace, eu nunca sei, mas acredito eu que é Miquel Santana. Não, o Omar sabe. Omar vai colocar na tela neste momento. Ele vai colocar, porque eu nunca sei, mas isso também é legal nesses canais de comunicação de internet, que se fala com todo mundo, adicionem no Orkut, Facebook, mas eu sei, eu vou falar. Então, o MySpace do Miquel, myspace.com/Miquel Santana. Então, está passando na tela, acesse lá, tem um monte de coisa legal e a hora que o disco estiver pronto, vai ter informações sobre isso lá, né? Assim como lá também é possível encontrar informações sobre o seu estúdio, sobre o seu baixo, exatamente. Muito bacana. Lá tem todos os links, Orkut, MySpace, esses canais de internet aí, adicionem todos que a gente conversa, bate um papo. É muito legal conhecer gente nova e se interagir com o pessoal aí. É legal, muito bacana. E é isso, vamos fazer mais uma aí? Vamos. Qual que a gente vai fazer?
Mr. Psy? Tá. Eu faço a melodia? Isso. Ah, muito bom. É isso aí. Legal. Nosso tempo está curto. É isso aí. Vamos falar. Você quer dar mais algum toque de algum projeto? Você tem alguns workshops aí, né, que você vai fazer? Tenho a agenda agora, graças a Deus, tá cheia, né? Tô sabendo que você vai tocar fora do Brasil aí. Vamos tocar em New Hampshire, o Festival de Baixo da Berklee. Fomos convidados pelo Jim Stinetti, que é o chefe da cadeira de baixo da Berklee, para tocar lá. Na verdade, eu e mais 3 baixistas.
o Celso Pixinga e o Ney Neto, que foi o ano passado também, o Sérgio Groove e o Ebinho Cardoso, e a gente vai representar o Brasil lá fora. Espero que a gente consiga representar bem. E, graças a Deus agradamos o Jeans Tinete aí. Sexta-feira agora estamos no IMT, né, no Metrô Conceição. Tem o Festival de Baixo, está acontecendo lá, vai tocar Hindu, eu e o Ney Neto. Vai ser muito legal, compareçam lá, a gente bate um papo, vai ser massa, vai ser muito legal. E dia 12 de junho agora eu estou indo para Presidente Prudente, onde vou dar um workshop. Vai ser muito legal, o pessoal de lá, a gente se vê lá, a gente se encontra lá. É isso aí, muito bacana. Então, quando você voltar também aí, e com o CD na mão também, a gente espera você de volta aqui na Venegas Music TV para fazer um som e para contar aí como é que foi esse som aí muito bacana. Massa, muito legal, Ivan. Primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer tocar com um músico do seu nível. Para mim, fico muito honrado, fico feliz e muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho aqui. E voltaremos sim, será sempre um prazer estar aqui no seu programa e tocar junto com você é muito bom. É isso aí, saiba que é recíproco também, acho o seu som muito, muito legal aí, foi muito divertido e espero que a gente possa fazer mais vezes aí, beleza? Então é isso. Galera, a gente fica por aqui, na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas às 20 horas aqui na justtv.com.br, esperamos todos vocês, um grande abraço, valeu!